Olá, queridos. Trago aqui uma temática que muitos me perguntam e que pouco é falado: o submundo. Com base nisso, eu resolvi pegar alguns livros e ver o que eles falam sobre o submundo e trazer para vocês esses conteúdos. E depois que eu finalizar essa pesquisa e trazer para vocês, eu vou dizer para vocês, vou gravar um outro vídeo dizendo o que eu entendo sobre o submundo como bruxa que sou. Mas vamos começar vendo o que os livros dizem sobre isso nas mais diversas culturas, a começar pela mais conhecida, que é a mitologia grega. Temos aqui um capítulo que fala sobre o mapa do submundo. Eu vou ler, então sinta-se como se você estivesse lendo um livro, mas vá absorvendo o conhecimento e imaginando esse submundo dos gregos. Na mitologia grega, o submundo era dividido em diferentes regiões. Uma região era para os mortais mais extraordinários, como os heróis. Outra região para o povo comum. E uma terceira para os perversos. Contudo, havia mais no submundo do que nas três regiões principais, conforme verá a seguir. Aí ele faz uma descrição. Geografia infernal. Ele usa este termo. Quem que é o autor? Kathleen Sears. Alguns dos primeiros mitos situam o submundo no limite da terra dos vivos, apenas passando a linha costeira do oceano. Mais tarde, os mitos mais comuns situam o submundo abaixo da terra. Imaginava-se que a terra dos mortos, com muitas entradas, principalmente através de cavernas e lagos. Vários rios cercavam a terra dos mortos, tais como o Aqueronte, que é o rio da dor, o Cócito, que é o rio do lamento, o Leite, que é o rio do esquecimento, o Fregetonte, que é o rio do fogo, e o Estige, que é o rio do ódio. Você pode se deparar com mitos que chamam o próprio submundo de Hades. Para os gregos antigos, Hades era o nome do deus, não do lugar que ele governava. O submundo tinha vários nomes: Terra dos Mortos, regiões inferiores, Casa de Hades, regiões infernais, para citar alguns. No entanto, considerava-se que dava azar mencionar o nome de Hades ao falar sobre seu reino. Quando alguém morria, Hermes vinha recolher a sombra, ou alma, dessa pessoa para levá-la ao submundo. Como era necessário cruzar um ou mais rios, a sombra precisava contratar os serviços do Caronte, o barqueiro dos mortos. Caronte não trabalhava de graça, exigia uma moeda como pagamento. Se o candidato a passageiro não pudesse pagar a taxa, ele ficaria condenado a vagar pelo litoral durante 100 anos, antes de poder efetuar a sua travessia. Mesmo depois de pagar e entrar no barco, as sombras tinham de fazer a maior parte do trabalho. Elas remavam, enquanto o barqueiro simplesmente guiava. Sobre o pedágio. Os antigos tinham o costume de colocar uma moeda debaixo da língua de um ente querido falecido para que a sombra pudesse pagar o barqueiro Caronte. Se um falecido não fosse enterrado conforme os rituais, ou se simplesmente não fosse enterrado, a sombra dele vagaria pela costa do rio por 100 anos. Bom, continuando. Depois de cruzar um ou mais rios, a sombra tinha de passar por Cérbero, o cão de guarda de Hades, antes de atravessar os portões do submundo. Cérbero não era apenas um cão. Alguns mitos dizem que ele tinha 3 cabeças, outros dizem que ele tinha 50. Independentemente disso, Cérbero adorava comer carne crua, por isso não mexia com as sombras em seu caminho para o submundo.
Seu trabalho era impedir que mortais vivos entrassem e as sombras fugissem. As principais regiões do submundo. Depois de passar por Cérbero, a sombra chegava a uma bifurcação. A partir desse ponto, 3 caminhos levavam para diferentes regiões do submundo. Ali, a sombra encontrava os juízes dos mortos. Em geral, os juízes indicavam o caminho que a sombra deveria seguir, determinando sua nova casa para a eternidade. Às vezes, os deuses intervinham e escolhiam o lugar dos juízes, porém, o próprio Hades nunca fez isso. Sobre o Elísio, o grande lugar de descanso. Elísio, às vezes chamado de Campos Elíseos, era a morada dos que se destacavam. Era para esta ilha que os heróis e outros mortais extraordinários eram enviados após a morte. Elísio era um paraíso, onde homens e mulheres desfrutavam de uma confortável vida depois da morte. Jogos eram realizados, tocavam-se músicas e todos tinham bons momentos. Os campos estavam sempre verdes e o sol sempre brilhava. Sobre o campo de Asfódelos, casa das pessoas comuns. A maioria das sombras residia nos campos de Asfódelos. Essa região do submundo era o meio termo, nem boa nem má. Morada final para grande parte das pessoas comuns, essa ilha tinha mais almas do que a soma do Elísio e do Tártaro. Aqui, as sombras geralmente imitavam as atividades de suas vidas anteriores. Como lembranças não existiam nesse lugar, com frequência as sombras perdiam sua individualidade e agiam como máquinas. Os campos de Asfódelos eram monótonos e ofereciam pouca variedade ou socialização. Mesmo assim, essa região do submundo era um lugar muito melhor do que o Tártaro. O melhor das regiões inferiores. Alguns mitos não fazem muita distinção entre Elísio e o campo dos Asfódelos. Como todas as almas eram apenas sombras de um antigo eu, de uma pessoa, nenhuma delas poderia realmente entender o que ocorria ao redor. Mesmo assim, os antigos acreditavam que Elísio era a melhor região do submundo, ou seja, ele ainda era no submundo. O Tártaro. O Tártaro estava localizado debaixo do submundo. De fato, ele ficava tão abaixo do solo que se dizia que sua distância até a superfície era igual à distância entre a terra e os céus. Um lugar escuro e sombrio. O Tártaro era temido por todos, até pelos deuses e pelas deusas. Era para esse lugar que os muitos perversos eram enviados para sofrer o castigo eterno. As Iríneas tinham o dever de administrar punições severas às sombras encaminhadas ao Tártaro. Cada Irínea utilizava chicotes e cobras para atormentar os malvados. Às vezes eram colocadas comida e bebida diante das sombras aflitas e famintas, e as Iríneas se certificavam de que ficassem ligeiramente fora do alcance delas, para trazer agonia ao sofrimento. Desvendando os segredos do submundo. A menos que você fosse favorecido pelos deuses e enviado para Elísio, a vida após a morte não era muito promissora. As pessoas comuns não tinham muito a esperar da morte e os malvados tinham muito a temer. Ritos e cultos religiosos foram criados para enfrentar a desolação da vida após a morte. Por exemplo, vários cultos eram voltados a divindades específicas, tais como Deméter ou Dionísio. Os adoradores esperavam que essas divindades compartilhassem os segredos do submundo, incluindo um mapa que alertasse para os lugares perigosos, para que pudessem ter acesso ao Elísio. Os mistérios eleusinos, ritos secretos celebrados por todos os anos em honra a Deméter e Perséfone, prometiam aos participantes uma união com os deuses e recompensas após a morte. E aí finaliza este capítulo. Muito bem.
É muito interessante, claro que a gente está olhando o mito sobre os olhos dessa autora, né? Mas ela faz uma descrição. É interessante como há conceitos parecidos com outras culturas, né? Como a egípcia, ao mesmo tempo que, sob uma ótica atual, ocidental, de religiões que vieram depois desse período pagão grego, se trouxe muitos conceitos de inferno, de punição, de castigo e de lamento, né? Assim como o bem e o mal, o bom e o mal. Então, traz aqui muitas reflexões. Mas o que eu acho interessante aqui é a divisão que eles fazem do submundo, né? Onde tem limiares, onde tem proteções, onde tem divindades, onde tem a condução ao mundo dos mortos. Assim, me lembra também Anubis conduzindo, né? Os mortos no Duat, que ainda quero falar aqui sobre o Duat egípcio, o submundo egípcio. Nós temos Hermes que conduz e temos Anubis, né, que conduz. Enfim, quis trazer para vocês aqui a visão dos gregos sobre o submundo com base neste livro. Vou trazer outros livros que falam de outros submundos de outras culturas e depois faço então um vídeo falando sobre a minha percepção sobre o submundo na atualidade, na bruxaria, ok? Combinado? Deixe nos comentários o que você achou e se você também quer que eu traga aqui outras temáticas. Beijos e até mais.